Olá, eu sou o JB Max e nesse webinário nós vamos comentar sobre vendedor e as empresas na gestão comercial, claro. O nosso objetivo é de apresentar para vocês os tópicos com uma revisão do que nós já vimos, apenas para fixar o aprendizado. Vamos lá? Muito bem. Iniciamos com uma pergunta. Vendas é marketing? Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas que não entendem a função de marketing e pouco entendem da função de vendas. E aí a pergunta é, vendas é marketing? Sim, vendas é marketing. Marketing é vendas? Não, marketing não é vendas. Na verdade, vendas é um dos muitos componentes, instrumentos ou ferramentas do marketing, como a propaganda, a publicidade e tantas outras. E aí vem a questão, estamos falando de venda? Quem é o vendedor? Na verdade, o vendedor é o provedor de soluções e um consultor da empresa para orientar os clientes. Um outro detalhe que é muito importante é que hoje já se fala, inclusive, de executivo de venda, né? O termo vendedor ficou algum tempo manchado, difícil de ser utilizado, passou então para consultor e atualmente é muito comum a gente ouvir falar sobre executivo de vendas. Muito bem, mas o mais importante é que o vendedor é um elemento vital para a perenidade das organizações. Isso vale dizer que sem vendas não há empresa. E o que os vendedores fazem? Ou o que fazem os vendedores? Muitas pessoas se limitam apenas a dizer que eles vendem. Este é o trabalho de um vendedor. Realmente ele vende. Ele vende produtos, serviços, a imagem, a sua imagem e a imagem da empresa, né? Mas claro que os vendedores não se limitam apenas a vender. Eles também constroem relacionamentos. O que vale dizer que 80% das vendas futuras originam-se dos clientes atuais. Ou seja, é muito importante que o vendedor pense na venda de amanhã, na venda futura. E para isso ele precisa de criar ou construir relacionamentos com os clientes, obviamente gerando mais confiança. Ele também é uma fonte de informações, ou seja, ao realizar a sua venda, ele faz uma pesquisa e fornece informações estratégicas para a empresa sobre o mercado, sobre os concorrentes, sobre ações dos concorrentes, sobre os clientes e, obviamente, trazem essas informações para a empresa e aí o setor de marketing, de inteligência de marketing, vai definir melhor as estratégias e prover os vendedores com as informações inicialmente originadas por eles. O vendedor, obviamente, vai também fazer um benchmarking, que é copiar o que está dando certo no mercado, fazer as adaptações e melhorar os seus resultados. E na quarta função do vendedor, o vendedor também prospecta e ele atrai novos clientes para a empresa. Ou seja, os vendedores, que na mente da maioria das pessoas apenas vendem, além de vender, eles também constroem relacionamentos, são fontes de informações preciosas para a empresa e prospecta e atrai novos clientes. E isso tudo, obviamente, é o que os vendedores fazem e por isso, ou para isso, eles foram contratados e, portanto, são remunerados também por isso. Por vender, construir relacionamentos, ser fontes de informações e prospectar novos clientes para a empresa. E por que ser um vendedor? Por que ser vendedor? E é muito importante que os gestores pensem e façam com que os seus vendedores tenham sempre isso em mente, buscando toda a energia e motivação para que eles possam, então, desempenhar melhor as suas funções. Bem, voltando à pergunta inicial, por que ser vendedor? Bom, primeiro, a variedade de empregos e cargos dentro da empresa focado na área de vendas, né? E um detalhe importante é que todas as empresas, sem exceção, vivem de vendas. Portanto, todas elas precisam dessa figura chamada vendedor. E também porque ser vendedor
é ter liberdade de trabalhar por conta própria, ser seu próprio patrão, fazer a sua programação, ter um autodomínio e ser responsável, obviamente, pelos seus resultados. Um terceiro item que é muito legal trabalhar com os vendedores, desafio diário, que é sair, atender cliente, vender. Vender é um desafio e isso torna os vendedores mais motivados, mais envolvidos. E, obviamente, a gente está sempre falando isso com os nossos treinandos, né? Que o vendedor é o único que determina também quanto quer ganhar. Ou seja, ele faz o seu salário. E isso é muito importante. E o quinto item, poucos vendedores acabam percebendo a importância desse quinto item, mas é muito importante nós frisarmos, né? Ser vendedor é ter o prazer de ajudar alguém a solucionar problemas e a obter benefícios. O Zig Ziglar, ele fala que quando você deseja obter alguma coisa, ajude as pessoas a obter o que elas desejam e você, obviamente, obterá os seus benefícios também e conseguirá o que você está querendo na sua vida. Portanto, ser vendedor, além da variedade de empregos e cargos dentro da empresa, que nós vamos ver na sequência, a liberdade de trabalho, o desafio diário, não existe monotonia, é sempre uma atividade excitante e, ao mesmo tempo, um desafio diário. Além dele determinar, obviamente, o salário dele, ele tem a oportunidade de ajudar as pessoas. Ao executar o seu trabalho, ele está ajudando as pessoas a resolverem os seus problemas e a obterem benefícios. Quando o vendedor acredita nisso, ele levanta muito mais entusiasmado e vai dormir também mais feliz, porque realmente pôde ajudar e ser útil às pessoas. Bem, a carreira de um profissional de vendas. Ele começa como auxiliar de vendas, dando suporte aos vendedores. A gente até comenta que toda empresa deveria ter um auxiliar de vendas para poder ajudar os vendedores, deixando os vendedores unicamente com a tarefa de vender, e esse auxiliar vai, obviamente, fazer uma parte do trabalho burocrático e vai auxiliar diretamente os vendedores. Depois ele passa para trainee de vendas, obviamente realizando visitas com os vendedores, e aprendendo com eles, e depois, obviamente, nós temos o vendedor propriamente dito, que é o profissional de vendas. Depois disso, ele assume a primeira gerência, que é a gerência distrital de vendas. É um pequeno território onde ele já começa a ter liderados e aí ele começa a desenvolver. Ele está ganhando não somente pelo que está vendendo, mas o que está ajudando os seus liderados a venderem também. O gerente regional, depois passa para o gerente de divisão de vendas, aí chega a gerente nacional de vendas. Aqui ele é responsável por toda a parte da área comercial. Chega diretor de marketing, vice-presidente de marketing e depois, obviamente, a presidente. Nós colocamos essa mulher na foto exatamente para mostrar para os homens vendedores, né, que as mulheres estão assumindo um posto cada vez maior e é muito legal poder trabalhar com mulheres no comando, né? Isso está sendo muito comum atualmente. Bem, então, aqui dá para a gente perceber como que o vendedor vai galgar cada passo para poder chegar e onde ele pode chegar nas organizações. Agora, quem é o vendedor que as empresas buscam? Qual é o perfil ideal? Né? Quando nós falamos em perfil ideal, as empresas estão buscando vendedores que têm essas características. Candidatos de destaque, não pode ser aquela pessoa morna, tem que ser uma pessoa mais atuante, mais ativa, né? Mais amadurecida, já podendo tomar decisões com maior assertividade. E a questão de ser inteligentes é de realmente fazer como o rio, circular
os obstáculos com o seu objetivo. Quando nós falamos de vendedores inteligentes, nós estamos falando de vendedores que conseguem pensar rapidamente e agir, obviamente quebrando as objeções dos clientes para que possa, de fato, efetuar a sua venda. São capazes de se sair muito bem numa entrevista, com bom relacionamento interpessoal. Lembrando que, ao sair bem na entrevista, toda visita ao cliente ele vai precisar de fazer como se fosse uma entrevista realmente, e aí ele precisa de ter uma boa expertise aí nesse assunto. E bom relacionamento interpessoal é porque ele vai relacionar com clientes, relacionar com as pessoas da equipe, da empresa, e é muito importante que ele tenha isso, que ele saiba realmente até que ponto ele pode ir e tal, e tenha esse relacionamento mais efetivo. E aí, o vendedor ideal também deve ter um plano de carreira bem pensado e capaz de discuti-los de forma racional. Devem ter personalidade afável e amistosa. A boa apresentação é fundamental. Nós nem vamos comentar sobre isso, muito sobre isso, porque é algo muito básico. Devem ter atitude positiva e bom humor. Estar dispostos a trabalhar com afinco, ser ambiciosos e demonstrar bom nível de interesse no setor de atuação da empresa empregadora. Nós tivemos uma oportunidade de acompanharmos uma seleção de candidatos e o entrevistador perguntou quem que tinha visitado o site da empresa e qual é o produto de maior vendagem da empresa. E aí foi um vexame, mais da metade ainda não tinham sequer entrado no site da empresa e aí foram eliminados de cara, né? Então, o bom vendedor, ou o vendedor que as empresas buscam no mercado, são os vendedores que têm um destaque maior, são amadurecidos, inteligentes, capazes de sair bem numa entrevista, com um bom relacionamento pessoal, tem plano de carreira, tem personalidade, e obviamente tem uma boa atitude positiva, bem-humorado. Isso tudo é o que as empresas estão buscando no mercado. E que é raro. Eu falo que a gente dificilmente consegue achar alguém com todas essas características. Mas se temos que buscar, vamos buscar os melhores, obviamente recompensá-los por isso. E, finalmente, devem ter metas e objetivos de vida bem claros, o que não é muito comum também. As pessoas, por isso que nós colocamos anteriormente aquela hierarquia que ele pode seguir, ajuda a facilitar a ter a definição de suas metas e seus objetivos bem mais claros, né? Na avaliação isso conta muito e, portanto, é o perfil que as empresas estão buscando. Portanto, resumindo o que nós vimos agora sobre o perfil, quais são as características mais comuns buscadas pelo mercado? A primeira é a aparência, nós nem comentamos sobre isso, mas o vendedor tem que estar socialmente vestido, não precisa de terno em muitas situações, mas precisa de ter uma boa aparência. Ter uma boa capacidade de comunicação, ter maturidade nas suas decisões, ter uma experiência, né? Nós temos visto muito bons vendedores, novos, já com uma bagagem bacana, porque são estudiosos e conseguem, obviamente, vencer esses obstáculos que a profissão nos apresenta a cada instante. Tem personalidade, é um sujeito altamente entusiasmado e, por fim, tem interesse no trabalho que vai executar. Esse aí é o perfil do vendedor que as empresas estão buscando. Muito bem. Avaliação da equipe, Matrix 2x2. Colocar todos os vendedores dentro de um ciclo, fazendo uma análise, e aí nós vamos ver duas questões, duas variáveis ao analisarmos a equipe. Primeiro é a motivação, de um lado a alta motivação, do outro a baixa motivação, no eixo Y, e no eixo X a competência. De um lado os competentes, dos outros os incompetentes. Muito bem, no quadrante 1 nós temos pessoas com alta motivação, mas são incompetentes. O que significa que a maioria, obviamente,
né? Quando está iniciando um trabalho numa nova empresa, conhece muito bem as políticas e está com muita dificuldade de chegar. Então, mas ele está muito entusiasmado, está altamente motivado, mas, portanto, precisa de treinamento. Nós vamos treinar todos os nossos funcionários que encaixarem nesse quadrante 1. No quadrante 2, nós temos indivíduos altamente competentes, mas estão com baixa motivação. Normalmente são pessoas que já estiveram no quadrante 3 e caíram para o quadrante 2 e estão, embora tenham muito tempo de casa, estão acomodados, insatisfeitos, mas não conseguem sair da empresa e não têm coragem para isso, e são uma laranja podre no cesto. Ele tem que tomar muito cuidado. O que eu vou fazer com o funcionário do quadrante 2, que é competente, sabe fazer o trabalho, mas tem baixa motivação? Eu vou descobrir os motivos para motivá-los e vou motivar. Trabalhar a motivação desses funcionários é extremamente importante para mantê-los na empresa. No quadrante 3, nós temos o sonho e o pesadelo de todo gerente. Todo gerente gostaria de ter funcionários altamente motivados e altamente competentes. Só que quando nós encontramos esse indivíduo, ele acaba sendo uma pedra no calcanhar do gerente. Por quê? Porque ele é um camarada altamente competente, sabe fazer o trabalho, faz muito bem, está muito motivado, portanto ele precisa de desafios. E muitas vezes o gestor de vendas não está capacitado para nutrir esse indivíduo com tantos desafios diários, semanais, quinzenais, mensais, semestrais, anuais, e aí ele vai acabar perdendo o potencial desse funcionário, e esse funcionário cai automaticamente para o quadrante 2 e vai ser uma laranja podre no cesto, como nós já falamos. E nós temos também as pessoas que estão no grupo ou no quadrante 4. São pessoas incompetentes e de baixa motivação. Ou seja, não existe outra função sem ser demiti-los. Dar uma carta e encaminhá-lo para a concorrência. Algumas pessoas avaliam isso como uma atitude agressiva à concorrência, mas esse sujeito que já esteve com a gente e está sendo demitido, se ele for para a concorrência, ele vai aprender um pouco mais sobre o trabalho e vai executar um trabalho muito melhor, o que ele não pôde fazer com a gente. Muitas vezes é atrito com o próprio gestor, dificuldade de entrar no ritmo da empresa, e aí ele está iniciando, já está com baixa motivação, e o processo é de realmente demiti-lo. Portanto, na avaliação da equipe, nós vamos treinar, motivar, desafiar e demitir, se for o caso. Mas nunca fazê-lo de forma sumária. Temos que dar as chances, as oportunidades, para que ele possa, então, melhorar. Não melhorando, é realmente demissão na certa. Foi feita uma pesquisa com 1.435 vendedores de diversos segmentos. O que eles mais reclamaram de suas gerências foram: primeiro, falta de respeito à individualidade do vendedor. Cada vendedor está num nível diferente. Isso significa que ele pode estar em estágios diferentes, tanto quanto tempo de empresa, território de atuação, números de clientes, experiência na área, experiência com o produto. Então, muitas vezes, os vendedores estão em níveis diferentes e a exigência da empresa nivela todos eles. Esse foi o item de maior índice de reclamação dos vendedores, é a falta de respeito à individualidade de cada vendedor. O segundo item é o descumprimento do combinado, gerando insegurança. Quando nós falamos de descumprimento do combinado, nós estamos falando exatamente da questão de você, a empresa, prometer e querer mudar o jogo durante o jogo, mudar as regras do jogo durante o jogo. E quando ela faz isso, ela gera uma insegurança quanto às promessas que o vendedor
faz para os clientes e toda a relação com ele fica muito complicado quando a empresa ou o gestor muda a regra durante o jogo e descumpre, obviamente, o combinado. É muito comum, é o segundo item da reclamação deles. Bom, o terceiro item é a falta de clareza nas políticas comerciais, que normalmente vai gerar falta de autonomia no processo de vendas. Ou seja, o vendedor ele se torna inseguro, ele não consegue fazer ou realizar a sua venda a contento exatamente por falta de clareza nas políticas comerciais. Ou seja, como proceder, como desenvolver, e tudo isso vai limitar e vai dificultar a autonomia do vendedor. Vai faltar consistência para ele, para que ele desempenhe um bom trabalho. Já no quarto item, a falta de acompanhamento e feedback do seu desempenho. Quando nós vimos isso, foi muito engraçado, por quê? Porque o vendedor ele precisa estar e sentir-se acompanhado e fortalecido pela presença do seu líder. É muito relevante para o vendedor sentir a presença do seu comandante no campo de venda, principalmente retornando para ele com o feedback, dando orientações, foi bem, não foi, é isso que nós queríamos, não é isso, vamos trabalhar em cima disso, daquilo outro. Ou seja, é extremamente importante que ele possa desenvolver essas questões. E a presença do seu líder ali do lado vai lhe proporcionar uma segurança muito grande. E o quinto item é a falta de apoio de uma estrutura operacional capaz de fornecer informações e dar suporte na realização das vendas. Quando nós falamos sobre isso, é muito importante que o vendedor entenda e saiba lidar com os seus clientes, obviamente, quanto aos prazos, os produtos, a logística, todos os recursos que ele pode ter disponível para que ele possa, então, efetuar uma venda de forma mais segura e mais firme. E o sexto item é todas as empresas acabam motivando os seus vendedores pelas premiações e reconhecimentos, mas muitas vezes falta clareza quanto aos critérios e à sistemática. Ou seja, eles sabem que estão sendo avaliados, mas não sabem em quais os critérios que eles estão sendo avaliados, e isso gera uma desmotivação ou até mesmo pode gerar uma questão de uma competição maléfica para a empresa, e aí, obviamente, não sendo uma competição sadia, vai haver uma depredação da imagem do vendedor um com os outros e vai gerar uma confusão muito grande. É preciso muito controle e clareza para definição das premiações e as maneiras como eles serão reconhecidos. Bem, o sétimo item é sobre o treinamento. Quando treinado, ele está autoconfiante e a sua autoestima está lá em cima. Quando tem o treinamento, mas falta o acompanhamento, falta o follow-up, por si só ele vai se desestruturar. Ou seja, treinamento por si só não basta. É preciso dar o treinamento e acompanhar os resultados, dando feedback, monitorando, acompanhando a sua execução. E esse sétimo item que foi levantado pelos vendedores, né, eles, na verdade, eles analisaram a falta de treinamento muitas vezes. Eles começam a trabalhar e a empresa quer que ele seja autodidata e que ele consiga produzir o melhor possível, aprendendo por si só, e nem todo vendedor é autodidata, né, e vai passar por muita dificuldade até apanhar muito para aprender. O oitavo item, esse eu até acredito que quando eu comecei a ver a pesquisa, eu imaginei que seria o primeiro ou o segundo item, e já está lá no oitavo item, metas viáveis e atingíveis. Metas bem acordadas entre o setor de vendas, a empresa e todos os demais participantes. Quando nós falamos sobre metas viáveis e atingíveis,
É muito comum nós vermos e ouvirmos dos vendedores dizendo o seguinte: a empresa não quer pagar a premiação. Ela estabelece uma meta inatingível para que não pague as premiações. E ela acaba dando um tiro no pé, porque isso reverte e acaba sendo um fator que vai desmotivar a equipe para poder alcançar e bater essas metas. E uma outra questão que eles levantaram lá no a nona reclamação deles é que eles precisam que a supervisão acompanhe e valorize o esforço de venda. Quando se fala em esforço de venda, eu estou querendo dizer o seguinte: olha, além de disponibilizar as informações a tempo e a hora, precisa, obviamente, de alinhar os esforços de venda com os objetivos de venda e os objetivos da organização. Portanto, a reclamação dos vendedores é quanto à dificuldade no esforço de venda do gerente acompanhar esse esforço de venda e valorizar isso, né? Muitas vezes o vendedor não vendeu naquele dia, mas gerou um esforço de venda para uma venda futura que ele vai desenvolver e vai desempenhar muito bem mais para frente. Bom, chegamos no 10º item das 10 mais reclamações dos vendedores, e aí veio a questão da falta de remuneração clara e entendida, com base no desempenho, atitudes e resultados alcançados. Na verdade, os vendedores reclamaram dizendo o seguinte: a remuneração, eu até sei quanto que eu posso ganhar, né? Mas muitas vezes ele não sabe em quais parâmetros isso vai se dar. A base é o desempenho, as atitudes e os resultados alcançados. Então, a falta dessa remuneração vai valer muito. Esse item 10º, como nós também achamos que ele é um item muito importante, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com eles. Nós temos a remuneração direta. A remuneração direta são salários, prêmios, comissões e participação nos resultados. E nós temos as remunerações indiretas, são os chamados benefícios. E quando nós falamos em benefício, nós estamos falando de assistência médica, assistência odontológica, salário de educação, vale-refeição, convênios com o comércio de uma forma geral, clubes, carro da empresa, aparelhos diversos, reembolso de combustível, vale-lanche, ou seja, uma quantidade enorme de benefícios que a empresa usa isso para poder reter os seus vendedores. Em alguns casos, chega até os benefícios serem maiores do que o próprio salário, né? É uma maneira que a empresa utiliza para poder reter esses clientes internos, vendedores, mais vinculados à empresa, né? E, obviamente, em cima desses benefícios, ela tem uma redução de custo muito grande, e essa é uma das atividades que as empresas desenvolvem. Mas quanto à remuneração, nós ainda temos as recompensas, né? E a recompensa do salário, obviamente, é a recompensa financeira, que é o dinheiro que ele vai perceber no final do mês. Na verdade, a baixa recompensa financeira, ou seja, um salário baixo, ele desmotiva e desestimula os vendedores a buscarem, a se moverem para isso. É muito comum fazermos uma pergunta sobre o que a empresa poderia fazer para que você melhorasse a sua produtividade. Quando os vendedores colocam melhorar o nível de salário e isso dá uma margem de 3 ou mais por cento, significa que a empresa está pagando abaixo do salário de mercado, e isso aí é muito ruim e ela vai perder os seus funcionários com muita facilidade. Agora nós temos as recompensas também não financeiras. E essas recompensas não financeiras dividem-se em 2 categorias. As não oferecidas pela empresa. Por exemplo, o sentimento de pertencimento gera para o vendedor um orgulho de estar pertencendo àquela organização, de trabalhar naquela organização.
No final de semana ele está com a camisa da empresa, ele usa o uniforme para ir para a escola, para poder fazer... Ou seja, ele sente realmente um prazer muito grande de pertencer àquela empresa e esse sentimento é muito grande. Uma outra questão é a superação de desafios, autoestima, realização pessoal. São coisas que a empresa não oferece. Mas claro que ela estimula, ela provoca isso e isso é muito legal, ela aproveita tudo isso. E agora, as oferecidas pelas empresas. Reconhecimento, gratidão, valorização e aqui mais uma vez o feedback. O feedback é a maneira mais prática, fácil e objetiva de você reconhecer e valorizar o seu funcionário, seu vendedor. E, obviamente, disponibilizar um ambiente de trabalho agradável também ajuda muito. Então, nas recompensas, nós temos essas duas, que as empresas oferecem e que as empresas não oferecem, mas provocam, reagem e estimulam para que isso aconteça de forma sadia e benéfica para o funcionário e para a empresa também. No segundo tópico da nossa matéria, entra a previsão e mensuração da demanda. Quando nós estudamos isso, nós trabalhamos com essas informações, apresentando métodos, técnicas para fazer uma previsão e mensuração da demanda. Mas vamos iniciar com um conceito. O que é demanda? Grande parte da população tem um conceito de demanda como sendo a procura, o interesse, né? Mas como nós estamos falando em previsão e mensuração da demanda, de medir essa demanda, de conhecer essa demanda, para que a nossa previsão seja mais exata possível, nós vamos encontrar que demanda não é somente procura, mas demanda é procura e interesse mais potencial de compra. Não adianta as pessoas que estiverem procurando a nossa empresa não estiverem dispostas ou ter condições ou potencial para comprar o nosso produto. E aí, vale lembrar que curiosos não constituem demanda. O que isso significa? Significa que, para elaborar as minhas previsões, o estudo de demanda, eu tenho que entender o que é demanda. Demanda é procura e interesse, mais potencial de compra. Se tiver só procura e interesse, é apenas curiosos, e curiosos não constituem demanda da empresa. Agora nós vamos ver outros dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de potencial de mercado. E potencial de mercado é o volume total de vendas que pode ser esperado por todas as organizações que vendem o mesmo produto durante um determinado período em um mercado específico. Ou seja, tudo que as empresas esperam vender, isso é passado, constituindo então o potencial de mercado. Mais para frente nós vamos ver uma maneira de calcular o potencial de mercado. A primeira, agora, é que esse potencial de mercado é feito por institutos de pesquisa, pelos sindicatos, associações de classe. Eles sempre realizam essas pesquisas e disponibilizam para os seus associados, os seus sindicalizados, sobre esse potencial de mercado, quanto que o mercado tem a capacidade de absorver determinado produto, e isso vai ser feito, qual é o potencial desse mercado. E o potencial de vendas? O potencial de vendas é a parcela do potencial de mercado que uma empresa específica pode esperar alcançar de um produto durante um determinado período em um mercado específico. Significa que o potencial de mercado é a soma de todos os potenciais de vendas de todas as empresas de um mesmo setor, de um mesmo segmento, né? Então, o potencial de vendas se refere à empresa específica. O potencial de mercado se refere às empresas do mercado ou do segmento específico. E voltando ainda da previsão de vendas, nós temos um outro conceito que é a participação de mercado, ou o market share. O que é a participação de mercado? É a proporção de vendas totais já realizadas, portanto nós estamos falando do passado, do produto de uma empresa durante um determinado período em um mercado específico em relação ao volume total do mercado. Ou seja, quanto que o mercado vendeu? O mercado vendeu X. Quanto que a minha empresa vendeu? Minha empresa vendeu Y. Então X, Y dividido por X tem o valor da minha participação no mercado.
calcula-se dividindo o volume total de vendas da empresa pelo volume total de vendas do mercado, em porcentagem. Obviamente, já incluído o que a empresa vendeu. Vamos dar um exemplo? A empresa JB vendeu 427 unidades num determinado período, num determinado mercado e de um determinado item. A empresa JB vendeu 427 unidades. E o mercado como um todo vendeu 950. Só que nesses 950 estão inclusos as 427 unidades que a JB vendeu. E aí o que nós fazemos? O cálculo é dividindo o volume total de vendas da empresa, 427, pelo volume total de vendas do mercado. Então, 427 dividido por 950, eu tenho aí que o market share, ou a participação de mercado da JB, 44,95%. Quase 45%. Então, é assim que nós calculamos essa participação. E é muito engraçado que, somando a participação de vendas de cada empresa, aí eu vou chegar na totalidade do mercado, e com a tendência de crescimento, eu vou usar a participação de mercado, analisando a tendência de crescimento, o quanto que eu quero crescer, e aí eu vou determinar o potencial do mercado, né? Obviamente, o potencial também de vendas da minha empresa. Então nós temos o potencial de mercado sendo definido a partir da participação de mercado, tá? Enquanto o potencial de mercado e o potencial de venda está trabalhando com as questões futuras, a participação de mercado se baseia no passado, ou seja, no que a empresa vendeu, determinando a sua participação hoje, né, que vai ajudar a definir o futuro, que é o potencial de mercado e o potencial de vendas. Então, espero que vocês tenham entendido como que ficou organizado a participação de mercado, chamada também de market share. E a previsão de vendas? A previsão de vendas é o volume de vendas que a empresa pretende. Ela está determinada que vai realizar esse volume de venda em um determinado período no mercado específicos. Então, o que significa isso? Significa que a empresa está definindo o que ela pretende realizar, as metas da empresa. E a previsão de vendas é isso, é a meta da empresa, e a empresa tem que cumprir essa meta. A partir dessa previsão, todos dentro da organização passam então a comungar para atingir essas metas. E a previsão de vendas é a determinação de metas da empresa para o próximo ano. Obviamente a previsão é futurista, né? É mais para o futuro. E é engraçado que existem vários métodos para as empresas calcularem as suas previsões de vendas. E o mais interessante é que as empresas utilizam mais de um método simultaneamente para garantir ou aproximar muito da exatidão da sua previsão. E as razões disso nós vamos ver agora. Todas as previsões são fundamentadas em 3 bases de informação. A primeira é o que as pessoas dizem. A segunda é o que as pessoas fazem. E a terceira, o que as pessoas fizeram. Então, para poder definir uma melhor previsão de vendas, eu preciso de me fundamentar nas 3 bases. Eu preciso de entender o que as pessoas dizem, tendências, o que elas fazem, estão executando e o que elas fizeram. E aí, com base nisso, eu tenho uma definição e uma previsão de venda com maior nível de exatidão. O que as pessoas dizem? Eu uso o método de intenção de compra. Esse método envolve pesquisas de opinião dos compradores, tendências de consumo. Portanto, eu preciso de conhecer o comportamento de compra do consumidor. E isso é fundamental para a previsão de vendas, usando o método de intenção de compra. Essas pesquisas são realizadas com grupos de consumidores previamente identificados, onde eles manifestam o consumo para o próximo ano, para o próximo período, para o próximo semestre, para o próximo mês, e com base nessas manifestações, nessa intenção de compra, é que é feito usado esse método de previsão de vendas. O outro método que nós utilizamos
é o que as pessoas fazem. O método é a composição das opiniões da força de vendas. Significa que nós estamos avaliando, envolve os vendedores, os gestores e executivos da empresa. Cabe ressaltar que na composição das opiniões da força de vendas, quando é feito esse levantamento junto aos vendedores, eles puxam o índice para baixo com um pessimismo muito grande, porque se for definido metas, previsões baixas, eles vão alcançar isso com mais facilidade, serão premiados e tudo mais. Na contrapartida, os gestores de venda puxam para cima para mostrar serviço e poder exigir um pouco mais de seus vendedores. E os executivos da empresa, eles opinam pela experiência, pelos motivos todos que eles conhecem e a relação que eles têm com a empresa. Obviamente, isso vai ter um peso muito grande. O outro método é a opinião de especialistas externos, dos consultores. Esses especialistas, eles são estudiosos das tendências de mercado, são orientadores de empresas. E com isso, eles orientam, eles trabalham, eles focam para que a empresa possa, então, ter uma exatidão, um desenvolvimento muito melhor da previsão que está sendo feita. E esses especialistas, eles orientam muitas empresas e conhecem muito do mercado, exatamente eles podem fazer essa base aí dessa consultoria. E, obviamente, o que as pessoas fizeram. Nesse método, tem um método chamado teste de mercado. E nós temos 3 mercados teste. Curitiba, pela miscigenação europeia, nós temos São Paulo, pela miscigenação brasileira, embora tenha pessoas do mundo todo, mas tem gente de todo o país em São Paulo, e em BH, porque nós somos muito conservadores, né? Esses três mercados são utilizados para mercados teste. Bem, como é que funciona isso? A empresa lança um produto no mercado e, num pequeno mercado, faz o lançamento, acompanha e avalia os resultados. Com base nesses resultados, eles fazem uma previsão para grandes mercados regionais, região sul, sudeste, norte, nordeste e até para o país inteiro. Então, esse método é um método muito também utilizado por grandes empresas, principalmente as que vendem bens e bens duráveis. Isso funciona muito bem. O método, chamado histórico de vendas, envolve a análise de vendas passadas. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa questão do método histórico de vendas. Apesar de envolver vendas passadas, o que já foi feito, o que já fizeram, na verdade, eles acabam cometendo um erro muito grande. Normalmente, avaliam somente os resultados das oscilações e se esquecem de outros fatores imprescindíveis, né? Ou seja, eu estaria atuando de forma equivocada se eu pegar apenas os resultados das oscilações de vendas do ano passado e acrescentar um percentual X e passar a cobrar isso dos meus vendedores. Por que nós falamos isso? Porque eu tenho que avaliar se os vendedores, ou melhor, se no ano passado o que aconteceu, as situações que ocorreram, principalmente ações promocionais. Nesse período específico, que nós temos uma grande elevação do pico de vendas, o que aconteceu? Foi feita uma promoção? Qual foi o resultado? Como é que funcionou tudo isso? E as ações de marketing naquele período? Houve uma ação pontual? Houve um investimento maior? Ou seja, eu tenho que analisar essas questões, como também as ações da concorrência. Ações da concorrência. O que eu estou querendo dizer? Quero dizer o seguinte, olha, nesse ponto, nós tínhamos concorrentes ou não tínhamos? Eles eram agressivos ou eram mais tranquilos de lidar? Ou seja, eu preciso conhecer as ações da concorrência e de uma forma muito pontual. Depois, eu tenho o número de vendedores e suas habilidades e competências. Quantos vendedores eu tinha naquela época? Eu tinha 10, portanto, o volume de venda foi lá em cima e hoje eu tenho 3.
E aí eu tenho que entender essa oscilação e avaliar o número de vendedores. Eram vendedores mais experientes, eram vendedores competentes? Quem era, na verdade, que compunha aquela equipe de vendas? E aí eu tenho que analisar isso com muita expertise também. O gestor de vendas, a política da empresa, naquele momento, como que era, eu tenho que avaliar, senão não é simplesmente pegar o histórico de venda e determinar os seus aumentos. Vou estar tomando atitude equivocada, como já havia falado anteriormente. Os cenários político, econômico e social. Pré-crise, em crise, pós-crise, como é que estavam todas essas questões no ano passado para que eu possa, então, determinar de forma mais assertiva o meu cenário. Bem, entre tantos outros itens ou variáveis que eu tenho que analisar para poder utilizar, então, o histórico de vendas. Eu gostaria de ressaltar que o histórico de vendas é utilizado por quase a totalidade das empresas, né? E muitas de forma equivocada. E aí todo o processo está comprometido. Eu queria dizer para você sobre a importância da previsão de vendas. A previsão de vendas afeta diretamente todos os departamentos da organização. Todos. E por isso é importante não utilizar apenas um método. É importante utilizar o método do que dizem, do que fazem, do que fizeram, exatamente para poder entender melhor essa previsão de vendas, né? E que ela vai mexer com toda a estrutura da empresa, e aí nós vamos ver na sequência como que vai ser isso. A previsão de vendas, ela é utilizada pelo Departamento de Finanças para levantar o caixa necessário ao investimento e às operações. É utilizada pelo Departamento de Produção para estabelecer níveis de capacidade e de produção. Pelo Departamento de Compras para a aquisição dos suprimentos necessários. Pelo RH para contratação ou demissão de pessoal quando necessário. Ou seja, e aqui nós colocamos apenas 4 setores, mas vai interferir diretamente em todos os setores da organização. Por isso, obviamente, nós colocamos que a previsão de vendas interfere diretamente em todos os departamentos da organização. Portanto, muito cuidado e muita atenção ao definir, a realizar a sua previsão de vendas. Muito bem. Bem, esse nosso webinário termina aqui. Obrigado pela oportunidade de revisão e permaneço à disposição de vocês. Os contatos, o meu é palestrantejbmax@gmail.com ou pelos telefones 9122-7438 pela TIM ou 8557-8079 pela Oi, ou ainda no escritório 3267-3478 pela NET.